2 de 6 de fevereiro de 2019. Aprova a orientação normativa número 1 de 6 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre o registro na educação infantil. Considerando o parecer 541 de 2018, que aprova a orientação normativa sobre registros na educação infantil, com especial atenção à possibilidade de abrangência das instituições privadas de educação infantil, a pertinência de orientar os registros relacionados ao desenvolvimento das crianças, principalmente daquelas que se encontram concluindo a primeira etapa da educação básica. Resolve, fica aprovada na conformidade do anexo único desta instrução normativa, a orientação normativa SME número 1 de 6 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre os registros na educação infantil. Artigo 2. Esta instrução normativa entrará em vigor na data de sua publicação. Anexo único da instrução normativa SME de 6 de fevereiro de 2019. Registro na educação infantil. 1. O começo de conversa sobre registro. A partir da multiplicidade de instrumentos de registro utilizados pelas unidades educacionais UE da Rede Municipal de Ensino RME, planejamento, carta de intenção, semanário, diário de bordo, caderno de observação, caderno de passagem, portfólio, mural, painel, agenda, redes sociais, relatório individual do bebê e da criança, registros de reuniões e horários formativos, projeto político-pedagógico, entre outros, e os diferentes usos destes instrumentos no cotidiano dos centros de educação infantil SEI, diretos e parceiros, indiretos e particulares, dos Centros Municipais de Educação Infantil, CEMEI, dos Centros de Educação Infantil Indígena, SEI, das Escolas Municipais de Educação Infantil, EMEI, e das Escolas Municipais de Educação Bilingue para Surdos, EMEBs. Fez-se necessário a elaboração de uma orientação normativa que trata de registros na educação infantil. Muitos desses registros já estão incorporados à dinâmica das UEs há muito tempo, entretanto, carecem de atenção, cuidado e critérios nas suas elaborações, pois ainda há dúvidas o que convém ou deve compor cada um desses instrumentos de registro. A produção diária é permanente de registros devem superar o mero cumprimento burocrático para avançar no sentido da potencialidade formativa, que possui, por isso, os registros devem ser considerados como instrumentos reveladores das práticas cotidianas e como recursos pedagógicos para a ressignificação dessas práticas. Os registros do cotidiano da UE são elaborados pelas e pelos professores e professoras a partir da observação e da escuta de bebês e crianças, bem como da sua prática pedagógica, sendo também subsidiado pelas informações obtidas nas reuniões e nos encontros formativos, coordenado pelas equipes gestoras. Pertinentes também observar a possibilidade de utilizar o diálogo com as famílias responsáveis por meio de agenda, das redes sociais e ou da documentação pedagógica. Além dos registros das professoras, dos professores, os bebês, as crianças e as famílias, os responsáveis, podem ser incentivados a produzir registros. A identidade da educação infantil paulistana tem passado por uma reconfiguração significativa, uma vez que a partir de 2002 a educação infantil passou a ser responsabilidade direta da Secretaria Municipal de Educação, nos termos do Decreto número 41.588 de 2001, São Paulo 2001, em face da transferência da Secretaria de Assistência Social para a Secretaria de Educação. A educação infantil acolheu as demandas da faixa etária de 0 a 3 anos, até então não atendidas pela SME, e suscitou o trabalho pedagógico com bebês,
Considerando o grande número de unidades educacionais de bebês e crianças que compõem a educação infantil da rede municipal de ensino, compreendemos que há entre os documentos e as práticas pedagógicas múltiplos entendimentos. Nesse contexto, a presente orientação normativa tem como objetivos subsidiar as equipes gestoras e docentes na elaboração dos diversos instrumentos de registros das unidades educacionais e promover o estudo e a reflexão para que esses instrumentos de registro possam tornar-se documentos pedagógicos. O Currículo Integrador da Infância Paulistana, de 2015, apresenta a documentação pedagógica como a possibilidade de comunicar as vivências e as aprendizagens dos bebês e das crianças, valorizando seu protagonismo, sua autoria e também o protagonismo docente. E é por meio da qualificação do registro já realizado de novas proposições acerca desses e da reflexão sobre as práticas que almejamos o uso efetivo do conceito de documentação pedagógica na educação infantil da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, considerando a Constituição Federal de 88, que prevê como dever do Estado o atendimento em creches e pré-escolas, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9394/96, que estabelece a educação infantil como primeira etapa da educação básica, a emenda constitucional número 59 de 2009, que prevê a obrigatoriedade da matrícula da criança a partir de 4 anos na educação infantil, o Plano Nacional de Educação número 13005/14, com a ampliação da oferta da matrículas de 0 a 3 anos e a chegada de novos profissionais docentes e gestores no cenário educativo municipal. Faz-se necessário relembrar o percurso histórico do registro na rede municipal de ensino e explicitar o que se entende por instrumentos de registro e quais são suas finalidades. Número 2. Breve histórico da produção de registro na educação infantil paulistana. A produção de registro na educação infantil paulistana conta com 2 percursos distintos até o início do século XXI, pois se trata de atendimento de bebês e crianças de 0 a 3 anos de idade, oferecidos pelas creches subordinadas vinculadas à Secretaria de Assistência Social, SAS, e o atendimento das crianças de 4 a 6 anos na EMEI, subordinada vinculada à Secretaria Municipal de Educação, SME. Por meio do Decreto 38.869/99, as creches passaram a integrar o Sistema Municipal de Educação em 2001. As creches diretas e indiretas passaram a se denominar Centro de Educação Infantil. Nesse momento, a produção de registros na educação infantil paulistana agregou as experiências oriundas das creches e das EMEIs. Apresentaremos a seguir breve histórico desses registros. O instrumento de registro utilizado nas creches eram a ficha de saúde, que continham informações sobre as condições econômicas e de saúde da família, acompanhamento de peso e crescimento dos bebês e das crianças. As visitas às suas casas eram frequentes, pois nas regiões com alto índice de vulnerabilidade social, os moradores não contavam com telefones, tudo era registrado na ficha de saúde da criança. Outro instrumento de registro utilizado na creche era o caderno de sala. Nele, as professoras, as educadoras e os educadores registravam as atividades que realizavam e os cuidados específicos com alguns bebês ou crianças, além de ocorrências de machucados ou desavenças entre elas. As educadoras e os educadores faziam listas de atividades possíveis e dali retiravam suas atividades. Com a transição das creches para a educação infantil, surgiram novas preocupações com o registro. O controle de frequência de bebês e crianças passou a ser realizado pelas professoras e professores nos diários de classe da turma, que além da frequência também continha o registro das atividades desenvolvidas. Os instrumentos de registros na EMEI
percorreram caminhos diferentes dos cursos cursados pela SEI. Em 1935, Mário de Andrade, diretor do Departamento de Cultura da cidade, criou os primeiros parques infantis, que atendiam crianças de 3 a 12 anos. Esses parques deram origem às EMEIs. Funcionaram em 2 e até 3 turnos diários, recebendo crianças de 4 a 6 anos de idade. São Paulo, 2010. Em 1985, foi elaborado um programa para a educação infantil direcionado para a EMEI, em que o registro da avaliação era unificado para que a RME funcionasse de acordo com as aprendizagens estabelecidas em cada estágio. Esse instrumento de avaliação das aprendizagens a serem observadas nas crianças estavam dividido em imitação de som e gestos e raciocínio lógico matemático, tendo pouca aceitação nas escolas, pois se tratava de um instrumento limitado. Assim como ocorreu nas creches, as fichas de saúde também eram utilizadas, mas, diferentemente, com aspecto do desenvolvimento infantil e comportamental da criança. Em 1992, com a aprovação do Registro Comum das Escolas Municipais de São Paulo, Decreto 32.892/92, a avaliação das crianças de educação infantil passou a ser realizada por meio dos relatórios descritivos individuais, com vistas ao replanejamento das ações por parte da e do professor/professora, e já se anunciava a perspectiva de se considerar avanços e dificuldades. Artigo 80. A avaliação do processo de ensino-aprendizagens deve ser entendida como um diagnóstico do desenvolvimento do educando na relação com a ação dos educadores, na perspectiva do aprimoramento do processo educativo. Parágrafo único. O processo de avaliação deve ser contínuo e ter como base a visão global do aluno, subsidiado por observações e registros obtidos no decorrer do processo. Artigo 81. A avaliação terá por objetivo 3. Fornecer aos educadores elementos para uma reflexão sobre o trabalho realizado, tendo em vista o replanejamento. Artigo 82. Os resultados do processo de avaliação contínua terão as seguintes periodicidades e serão expressos das seguintes formas. 1. Através de análise descritiva dos avanços e dificuldades nos 3 estágios das EMEIs, semestralmente resultante da análise do processo educativo através de registros contínuos. São Paulo, 1992. No âmbito federal, após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Brasil, 1996. Dos referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, Brasil, 1998. E das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, Brasil, 2010. A avaliação das crianças passa a ser realizada por meio de registros e observações da e do professor e professora, enquanto acompanhamento do processo de desenvolvimento da criança, sendo incorporado às publicações oficiais do município de São Paulo. Em 2001, com a publicação da série da revista Educação, São Paulo 2001, buscou-se problematizar e articular experiências das escolas da rede municipal. Essa revista trouxe reflexão relativas ao protagonismo infantil, ao trabalho com as múltiplas linguagens, a importância do brincar no cotidiano das crianças e a prática de registros para acompanhar suas aprendizagens e o trabalho das professoras e dos professores. O Decreto número 44.841, de 14 de junho de 2004, ao explicitar as atribuições do professor de desenvolvimento infantil, inciso 8º do artigo 1º, ressaltava que o professor e a professora deveria observar as crianças durante o desenvolvimento das atividades, procedendo o registro mediante relatórios que constituam uma avaliação contínua dentro do processo educativo. Em dezembro de 2004, foi publicada a Orientação Normativa 1/04 SME Construindo um Registro da Infância, aprovada pela Parecer do Conselho Municipal de Educação número 29/04. Essa normativa trouxe considerações importantes sobre a concepção de criança, escola, currículo, avaliação, como também as atribuições dos funcionários públicos envolvidos. Visando a construção de uma pedagogia da educação infantil, defende-se uma concepção de criança que, desde o nascimento, é produtora de conhecimento e de cultura, a partir das múltiplas interações sociais e das relações que estabelece com o mundo, influenciando e sendo influenciada por ele, construindo significados a partir dele. São Paulo, 2004.
Outro aspecto importante a ser reconsiderado a partir dessa publicação foi a utilização de registros que romperam com a ideia do uso das fichas de avaliação, cujo foco se encontrava na avaliação da criança ao final do processo. O registro pressupunha a observação sistemática e contínua do desenvolvimento e aprendizagem da criança, como também trazia a reflexão da e do professor e professora sobre a própria prática. No item 9, a avaliação, a orientação normativa 1 de 2004 destacava o papel dos registros significativos dos fazeres vividos pela criança para compor a sua avaliação individual. Para que a avaliação se efetive nesta perspectiva, é necessária uma sistematização através de registros significativos dos fazeres vividos pela criança, que tenha por objetivo historicizar os caminhos que cada criança vem percorrendo em busca de conhecimento do mundo e suas formas de expressão, que oportunize também o envolvimento das famílias, possibilitando que estes registros sejam um elo de comunicação entre os educadores e educadoras e os responsáveis pela criança, criando oportunidades de troca entre os adultos que trabalham com ela e seus familiares. São Paulo, 2004. O documento orientador ressaltava dois aspectos importantes na avaliação: o registro e a comunicação. Os registros mostravam as experiências vividas pelas crianças com relação ao processo de conhecimento e suas descobertas, para então servir como meio de comunicação entre as instituições de ensino que recebiam as crianças e entre suas e seus professores e professoras, como também evidenciava a família como interlocutor da avaliação. Em 2007, foi publicada a portaria número 4.507/07, SME, que institui na rede municipal de ensino o programa Orientações Curriculares, Expectativas de Aprendizagens e Orientações Didáticas para a Educação Infantil e Ensino Fundamental. Esse programa trouxe subsídios para as UEs selecionarem conteúdos de aprendizagem a serem desenvolvidos ao longo das duas primeiras etapas da educação básica e que precisavam ser assegurado a todos os educandos em cada ano dos ciclos do ensino fundamental e em cada agrupamento, estágio da educação infantil. As orientações curriculares, expectativas de aprendizagens e orientações didáticas de educação infantil, conhecidas na RME como OFFIS, ressaltava que os registros se tornavam uma importante estratégia para conhecer as preferências dos bebês e das crianças, as formas como eles participavam das atividades, seus parceiros prediletos para a realização de diferentes tipos de tarefa, suas narrativas, etc. Essas informações ajudavam o professor, a professora, a reorganizar as atividades de modo mais adequado, a realização dos propósitos infantis e das aprendizagens coletivamente trabalhadas. São Paulo, 2007. As OSCEs não trouxeram a ideia de um instrumento de registros específico para avaliação. Entretanto, indicavam a observação e o registro como estratégia a ser utilizada. Nesse período, os instrumentos da avaliação mais utilizados pelas professoras e pelos professores foram os relatórios de avaliação e a construção de portfólios individuais e coletivos da turma. Em 2013, a orientação normativa número 1, Avaliação na Educação Infantil, Aprimorando Olhares, São Paulo, 2014, foi elaborada pelo Grupo de Trabalho Avaliação na Educação Infantil e propõe a documentação educacional defendendo a ideia da concepção de bebês e crianças socialmente competentes com direito à voz e participação nas escolhas e diz ainda que a concepção de avaliação se efetiva pela sistematização de registro significativo dos fazeres vivenciados pelos bebês e pelas crianças e os percursos dos grupos em suas interrelações em busca do conhecimento e suas formas de expressão. São Paulo, 2014. A nomenclatura documentação educacional aparece pela primeira vez na rede devido à alteração da LDB de 1996, pela Lei nº 12.796/2013, que prevê a expedição de documentos que permita atestar os processos de desenvolvimento das crianças. Assim, a orientação normativa número 1/13
aponta que esta documentação não se remete a boletins, nota ou certificação de cursos e propõe a elaboração de um relatório descritivo que revele o processo percorrido pelo bebê, pela criança e que forneça às professoras e professores elementos necessários para a continuidade do trabalho pedagógico. Ampliando a discussão. O Currículo Integrador da Infância Paulistana, publicado em 2015 pela SME, ressalta a importância de se documentar, que pressupõe contextualizar, conhecer, olhar minúcias da realidade vivida coletivamente nas UEs, trazendo o conceito de documentação pedagógica. A documentação pedagógica propõe-se a comunicar as vivências e as experimentações de bebês e criança, suas descobertas, criações, ideias e aprendizados, expressos pelas linguagens de expressão, permitindo a percepção e reflexão docente sobre o que as crianças pensam, fazem, falam, teorizam, problematizam, sobre os desafios que lhes são apresentados. São Paulo, 2015. Em 2016, a fim de assegurar a continuidade do processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças no período de transição da educação infantil para o ensino fundamental, a SME publicou a portaria número 7.598 de 2016, estabelecendo procedimentos para a expedição de documentação educacional que permita atestar os processos de aprendizagem e desenvolvimento da criança ao final da etapa da educação infantil, considerando o percurso histórico das orientações da SME sobre os registros produzidos pelas professoras, professores e por demais profissionais da educação, bem como o contexto educacional em que a RME se encontra, serão apresentadas orientações sobre a elaboração dos instrumentos de registros. 3. O papel da equipe gestora e da ação supervisora na elaboração sistemática e frequente dos registros. Os registros pedagógicos precisam comunicar o percurso e o processo das experiências vividas nas interações entre bebês e crianças e adultos, bebês e crianças e materiais, bebês, crianças e espaços para os próprios bebês e crianças, para famílias responsáveis e para todos os educadores, nos momentos de formação permanente. Por esta razão, o papel da equipe gestora é fundamental para orientar, acompanhar e auxiliar o processo da elaboração dos registros pedagógicos. No contexto anunciado acima, entende-se que é imprescindível a ação supervisora que promova encontros formativos entre as UEs nas perspectiva do Currículo Integrador da Infância Paulistana, São Paulo, 2015, bem como para o acompanhamento da elaboração dos registros pedagógicos de suas unidades. O supervisor escolar é o profissional que dialoga com os diretores, assistente de diretores e coordenadores pedagógicos no sentido de fortalecer o acompanhamento do processo de elaboração dos registros pedagógicos das e dos professores e professoras por parte desses gestores. É importante destacar que o coordenador pedagógico é o profissional que está diretamente ligado ao acompanhamento, à orientação e ao auxílio da elaboração dos registros pedagógicos por parte das e dos professores e professoras, contando com os horários formativos nas unidades diretas, jornada especial integral de formação, projeto especial de ação e horas atividades, e com as reuniões pedagógicas em todas as unidades diretas e parceiras, indiretas e particulares, e para construção, consolidação e trocas sobre os instrumentos de registros das UEs e dos territórios. O trabalho da equipe gestora nos horários formativos deve contemplar pautas com referências teóricas que ofereçam subsídios para que as professoras e professores que exercitem a escrita, a leitura e reflexão de registro sobre as práticas cotidianas. A equipe gestora também precisa elaborar devolutivas regulares e sistemáticas por escritos,
para os e as professoras e professores, quanto ao seu trabalho e aos seus registros, porque a devolutiva por escrito historiciza o processo de acompanhamento da elaboração dos registros docentes por parte da equipe gestora e também porque o registro é um grande instrumento para a sistematização e organização dos conhecimentos. É também a possibilidade de que a roda não se feche em si mesma, mas se abra para o mundo. Através de textos, os conhecimentos ali gestados podem, por exemplo, atingir outros grupos. Walshar, 1993, página 56. Walshar traz a metáfora da roda como roda de conversa que promove o compartilhamento de ideias, reflexões e saberes sobre as práticas educativas. Nesse sentido, a devolutiva por escrito é uma forma de diálogo entre a equipe gestora e os professores e professoras, pois possibilita uma roda de conversa formativa. A partir dos registros docentes sobre seus saberes, fazeres profissionais, suas teorias e conhecimentos sobre bebês, crianças, infâncias, múltiplas linguagens, educação, pedagogias e etc. Suas interpretações do cotidiano educativo e sobre suas intencionalidades pedagógicas. Pode-se dizer que a devolutiva por escrito garante uma formação permanente para os e as professoras e professores e para a equipe gestora. Paulo Freire, ao tratar do conceito de formação permanente, chama a atenção para esse processo formativo e reflexivo, para a conscientização e a praxis que devem levar ao desenvolvimento profissional dos sujeitos e à melhoria de seus trabalhos e seus contextos. Na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensado criticamente a prática de hoje ou de ontem, que se pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico necessário à reflexão crítica tende a ser de tal modo concreto que quase se confunda com a prática. Freire, 1997, página 39. O registro escrito da e do professor e professora é a devolutiva por escrito da equipe gestora. Garantem a reflexão crítica sobre a prática. A equipe gestora, ao destacar ou reconhecer os registros docentes, no sentido de qualificá-los, contribui para a construção da documentação pedagógica. 4. O papel das e dos professores e professoras na elaboração do registro. Os registros docentes sobre o planejamento das atividades, brincadeiras, experiências e projetos pedagógicos a serem ofertados aos bebês e às crianças sobre a observação e a escuta de bebês e crianças e sobre a avaliação das aprendizagens e do desenvolvimento de bebês e crianças representam uma condição sine qua non para um trabalho qualitativo na educação infantil. O registro se configuram como um caminho possível de construção de memórias e de desenvolvimento profissional, em que o professor e professora é autor, autora e narrador, narradora de sua própria prática. Nesse sentido, cabe ao coordenador pedagógico acompanhar, orientar e auxiliar a produção dos registros docentes, de modo que esses sejam a expressão da intencionalidade docente, tanto no momento do planejamento, quanto no momento de registrar o cotidiano pedagógico da sua turma. E o percurso do desenvolvimento e aprendizagem dos bebês e das crianças. O coordenador e a coordenadora pedagógico é a principal interlocutora das e dos professores e professoras em seus processos de reflexão sobre seu registro. Nessa perspectiva, os registros são instrumentos de consolidação de diálogos para ampliação do sentido do que se deve registrar a respeito da prática pedagógica. Os registros docentes não podem ser apenas descritivos ao relatar o que aconteceu no dia a dia, mas também ser analíticos, tentando compreender as experiências ocorridas, vividas para buscar relações com a continuidade do trabalho a ser desenvolvido. Nesse cenário, o professor, professora, que observa, escuta, registra e interpreta o cotidiano da sua turma de bebês, crianças,
produz a possibilidade da documentação pedagógica tomando consciência de suas potências como aprendiz e se desenvolve profissionalmente. Ao descrever e refletir sobre o escrito, que por sua vez reflete a prática, o professor pode fazer teoria, tecer pensamento, vivida, escreve o que faz, pensa o que faz, compreende o que faz, repensa o que faz, redefine o que faz e reafirma o que faz. Percebe limites e possibilidades de sua prática, procura alternativas. O registro diário é, pois, um instrumento que articula a ligação entre teoria e prática, entre as aprendizagens já realizadas e os novos conhecimentos. Osteto 2008, página 21. O exercício de registrar o cotidiano vivido junto aos bebês e às crianças é um desafio, é uma grande aprendizagem do olhar para o professor e a professora, pois quando este realiza a reflexão por meio do registro, percebe que é extremamente necessário observar as ações e reações, tanto em relação aos bebês e às crianças, como também em relação a si mesmo. Em outras palavras, nesse momento, o ou a professor e professor realiza o afastamento de seu papel executor para entender suas práticas, avaliá-las e até mesmo redirecioná-las por meio do novo planejamento. O ato de registrar não é natural, pelo contrário, é aprendido por meio do exercício e por isso acreditamos nas ações formativas que ajudem as e os professores e professoras a exercitarem sua autoria mediante diferentes instrumentos de registro, como afirma Madalena Freire. Quando escrevemos, desenvolvemos nossa capacidade reflexiva sobre o que sabemos e o que ainda não dominamos, o ato de escrever nos obriga a formular hipóteses, nos levando a aprender mais e mais, tanto a formulá-las quanto a respondê-las. Effort, 1996. A ação de registrar torna visíveis as situações e interações que ocorrem nas UEs e que estão sujeitas a passarem despercebidas ou esquecidas, se não forem objetos de reflexão e narrativa por parte das e dos professores e professoras. É nesse processo de reflexão sobre os registros e sobre a prática pedagógica que os professores e professoras ampliam seus saberes sobre os bebês, as crianças, as infâncias, a educação infantil, a docência e os próprios registros, produzindo a documentação pedagógica. Nesse sentido, registrar o processo pedagógico por meio de diferentes instrumentos pode servir à diversidade, finalidade, dar visibilidade às famílias responsáveis e comunidade educativa do que é como os bebês e as crianças estão aprendendo e se desenvolvendo, oportunizar aos bebês e crianças revisitarem suas experiências, reconhecendo-se e valorizando suas próprias produções e percursos, permitir que as e os professores e professoras se constituam autoras e pesquisadoras de suas práticas, apropriando-se delas, avaliando-as de maneira que possam reconhecer-se na ação educativa, reconstruindo-a enquanto acompanham as experiências e processos de aprendizagem dos bebês e das crianças. 5. A importância do registro sobre a ótica da criança. Na educação infantil, o documento Critérios para um atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças, Campos e Rosenberg, 2009, estabelece que um dos critérios para a educação infantil é o direito das crianças em desenvolver sua curiosidade, imaginação e capacidade de expressão. Em outros itens, nesse documento, a intenção de se chamar a atenção para as necessidades e interesses infantis, estimulando os adultos a estarem atentos às suas eventuais manifestações de descontentamento ou tristezas, é também aberto a seus desejos de expressão e participação. As assembleias e os conselhos escolares são mecanismos que podem ser organizados para envolver
a participação das crianças em questões mais amplas, que envolve a organização da escola. Entretanto, essa participação não pode ser vista meramente como um evento. Ela deve fazer parte do cotidiano pedagógico, na expressão de alguma curiosidade, no questionamento de algum fenômeno desconhecido, na escolha de um livro de história que a criança pretenda levar para sua casa, na expressão da opinião sobre alguma situação em conjunto com os colegas, na oportunidade de criar uma história de sua autoria, na própria avaliação das atividades e de suas aprendizagens e na avaliação dos espaços, tempos e materiais da UE. Quando os registros dos bebês e das crianças ganham visibilidade, envolvendo também a sua participação, há uma valorização de suas vozes e de seus olhares e há a reiteração do compromisso estabelecido com suas aprendizagens, com sua formação como sujeito e com suas potências de saber. Nesse sentido, quando bebês, especialmente a partir de 1 ano, e crianças participam da elaboração dos registros, comunicam e compartilham o que consideram importante nas experiências educativas. Tendo sua voz, seu olhar e seus saberes valorizados, podem construir uma memória repleta de significados. A participação de bebês e crianças na elaboração dos registros não pode se restringir a uma entrevista no final do semestre ou às situações esporádicas, mas a uma prática incorporada no cotidiano, por exemplo, durante a discussão de uma história, na realização da entrevista com as crianças e entre elas, na investigação de algum acontecimento novo trazido pelos bebês ou pelas crianças, na explicação entre as crianças sobre um fato e em outras situações, ou seja, as narrativas infantis cotidianas. Os registros que compõem a documentação pedagógica na educação infantil podem ser realizados de diferentes maneiras, sob a ótica das crianças, ou seja, escritos sobre as suas impressões e comentários sobre algumas atividades desenvolvidas, o que mais gosta da escola, o que mudaria nos espaços, a criação de um conto, a opinião sobre alguma situação experienciada, tendo a e o professor e a professora como escriba. Os bebês, especialmente a partir de 1 ano, e as crianças podem produzir filmagens e fotografias com o manuseio de celulares, tablets ou câmera digital, sobre alguma proposta ou descoberta que acreditam ser importante para si e ou para o grupo. Eles podem também gravar os espaços escolares e as interações com os colegas, que se configuram como registros que podem revelar fatos e observações não perceptíveis à visão do adulto e podem também contribuir para a construção da memória de sua infância. Os desenhos, as colagens e outras manifestações expressas pela arte também são reveladores sobre a visão que bebês e crianças possuem do contexto da escola, das pessoas com as quais interagem, da sua interpretação de mundo e do sentimento. Nessa perspectiva, considerar o ponto de vista dos bebês e das crianças nos registros supõe uma ruptura de paradigmas adultocentrados, implicando em mudança na prática pedagógica avaliativas e nos registros das e dos professores e professoras. 6. Modalidades de registros. Entendemos que há diversas modalidades de registro pedagógico, por isso optamos por estudá-las a partir de 4 categorias. Registros para o planejamento do trabalho pedagógico, registro para a comunicação do trabalho pedagógico, registro para a avaliação das aprendizagens, registro para a formação permanente. 6.1. Registro para o planejamento do trabalho pedagógico. Planejar o trabalho pedagógico demanda o olhar antecipado para uma ação que se pretende realizar durante um período de tempo em um determinado espaço e com diversos materiais, a partir da observação e da escuta direcionada para os interesses, as curiosidades, os questionamentos, as necessidades de bebês e crianças, tanto individual quanto coletivamente. A seguir, apresentaremos possibilidades para a materialização do planejamento do trabalho pedagógico. 6.1.1. O planejamento anual como carta de intenções.
Na perspectiva da pedagogia da infância, Kishimoto, Oliveira, Formosinho, 2013, e Oliveira e o Formosinho, Kishimoto e Pinaza, 2007, a possibilidade mais adequada para o planejamento anual do trabalho da e do professor e da professora é a elaboração de uma carta de intenções. Essa carta, como o próprio nome já diz, apresenta o ponto de partida do trabalho docente e do planejamento, bem como suas primeiras intenções, que serão recheadas, ressignificadas ou transformadas ao longo do caminho. Sua riqueza está na existência de um embasamento que permite começar e na abertura para o novo que ainda virá. É como planejar uma viagem, termos, roteiros, expectativas e muitas intenções que serão modificadas a cada passo ou situação. A carta de intenções valoriza o fazer pedagógico, o acontecimento diário, que muitas vezes não se formaliza no registro, mas é responsável por cada direção tomada. Nessa viagem, os saberes docentes, os saberes e manifestações dos bebês e das crianças e da intencionalidade pedagógica são companheiros de jornada e caminham juntos para o próximo destino. O que nos aproxima do conceito de progettazione, que será apresentado adiante. Essa carta de intenções precisa estar fundamentada no currículo integrador da infância paulistana, São Paulo 2015. Nos indicadores da educação infantil paulistana, São Paulo 2015B, no currículo da cidade Educação Infantil, São Paulo 2019, na legislação educacional em vigor e no projeto político-pedagógico de cada unidade educacional. Por ser uma carta, a forma como se pode escrevê-la é flexível e leva em consideração a autoria da e do professor e da professora. O conteúdo da carta de intenções deve ser a finalização dos projetos didáticos, experiências, atividades e brincadeiras que a e o professor e professora quer proporcionar para os bebês e as crianças ao longo do ano, anunciando o que entende naquele momento como potência, a fim de que eles possam se desenvolver e avançar em suas aprendizagens. Como anunciado, está presente aqui o conceito progettazione da pedagogia italiana Eduardo Gandini Forman 2019, que atende que a e o professor e professora precisa estar atenta ou atento ao que os bebês e as crianças comunicam, expressam, descobrem durante a experiência, as atividades, as brincadeiras e os projetos didáticos, porque essas informações podem e devem ser incorporadas ao planejamento docente. A ideia de progettazione pode ser compreendida a seguir. O currículo é visto como decorrente das observações dos professores sobre as ideias e os interesses das crianças, mas também é elaborado conforme o que os professores pensam que poderá contribuir para o crescimento delas. Portanto, os professores e as crianças constroem juntos um plano flexível. Progettazione é, assim, um processo dinâmico baseado na comunicação que gera documentação e é reciclado por ela. Gandini e Edwards, 2002, página 154. Dado seu caráter de iniciação, a Carta de Intenções revela-se como um instrumento de planejamento para o início do ano letivo e ou também para o início de cada semestre letivo. Ela representa um compromisso com a aprendizagem e o desenvolvimento dos bebês e das crianças e deve ser revisitada frequentemente ao longo do ano letivo. A proximidade desta modalidade a um roteiro reforça que planejar é a atitude de traçar, projetar, programar, elaborar um roteiro para empreender uma viagem de conhecimento, de interação, de experiências múltiplas e significativas com o grupo de criança. Osteto, 2000, página 177. A elaboração da carta de intenções
por ser atividade autoral de cada professor e professora, não pressupõe modelos fixos. Sua linguagem pode favorecer compartilhamento com crianças e famílias responsáveis para que se aproximem do processo vivenciado desde o início. 6.1.2 O planejamento contínuo do trabalho docente. O planejamento contínuo é elaborado a partir da carta de intenções, das observações cotidianas junto aos bebês e às crianças, sendo materializado no registro diário construídos ao longo do percurso e do ano letivo. Considerando que é no processo das experiências, atividades, brincadeiras e dos projetos pedagógicos vivido pelos bebês e pelas crianças nas UEs, que eles levantam hipóteses, expressam seus pensamentos, suas ideias, seus sentimentos e fazem perguntas às e os professores e professoras. Precisam estar atentas não somente às falas dos bebês e das crianças, mas também às suas gestualidades e expressões corporais, pois podem ser pistas valiosas para futuras intervenções pedagógicas. Os registros das observações e das escutas, das falas e narrativas infantis dos bebês e crianças pelo docente contribui para a reflexão sobre o processo educativo e serve para a tomada de decisões. Um bom planejamento contínuo deve levar em consideração as anotações individuais e do grupo sobre o que foi vivenciado durante a ação pedagógica proposta. Nesse contexto, as professoras e professores, juntamente com a coordenação pedagógica e ou com seus pares docentes, precisam estudar os registros produzidos no máximo quinzenalmente, tanto do planejamento contínuo quanto do cotidiano vivido com os bebês e as crianças para revisitá-los e planejar as próximas ações. Dessa forma, materializa-se a projetazione. O item 2.3 dos indicadores de qualidades da educação infantil paulistana propõe uma reflexão a respeito da autoria, participação e escuta das crianças na documentação pedagógica, a respeito da necessidade dos registros revelarem as vozes infantis e como instrumento pedagógico dos e das professoras e professores para serem revisitados e avaliados continuamente a fim de redirecionar sua prática educativa. Nesse contexto, o planejamento contínuo docente tem como uma das premissas a participação de bebês e crianças com suas opiniões e ideias presentes nas diferentes narrativas cotidianas, como elementos importantes para a organização e reorganização de todas as ações das e dos professores e professoras. O planejamento dessa faixa de ser elaborado a partir de atividades desconexas entre si, apenas para preencher o tempo no ambiente escolar, abandonam-se a lista de atividades e as datas comemorativas. Caminham-se para um planejamento que envolva a escuta, observação, pesquisa e registros que sinalização os interesses dos bebês, das crianças e das e dos professores, sendo o projeto a modalidade organizativa que mais se aproxima dessa perspectiva. No contexto do planejamento contínuo, é importante que o professor e a professora escolham um instrumento para registrar esse planejamento. A seguir serão apresentados alguns instrumentos. 6.1.3 O semanário como instrumento de registro, transição para o diário de bordo. O semanário tem sido compreendido como um caderno contendo o registro de planejamento para a semana, com a descrição das atividades a serem trabalhadas e com a sinalização dos espaços, tempos e materiais que serão necessários para a realização das atividades. Geralmente, uma folha do caderno contém uma diagramação que a divide em 5 dias e cada dia subdividido em horas para perceber o registro das atividades planejadas. Esse instrumento de registro tem sido muito utilizado e, por isso, há necessidade de qualificá-lo. A elaboração do planejamento em forma de semanário pode facilitar a visualização da organização dos tempos, espaços e materiais das atividades planejadas, da
periodicidade de projetos, do encadeamento das atividades permanentes e da distribuição das atividades esporádicas. O desafio que se coloca para o uso desse instrumento é incluir a participação dos bebês e das crianças nesse planejamento, por meio dos registros de observação e escuta das e dos professores e professoras sobre eles. Ao se considerar o papel de protagonista dos bebês e das crianças, faz-se necessário garantir que suas vozes, seus olhares e suas expressões estejam presentes no planejamento que sinalize as próximas atividades, brincadeiras, experiências e os próximos projetos pedagógicos a serem realizados com eles. Somente através da observação e da escuta atenta, as e os professores e professoras terão condições de tecer a teia que respeitará a individualidade de cada bebê e criança e que unirá a turma em seus interesses, necessidades, experiências e aprendizagem. As professoras e os professores, com o tempo, vão modificando o semanário a partir das observações e escutas atentas de bebês e crianças, como elementos dos bebês e crianças como elementos estruturais para o seu planejamento. Percebendo que essa forma não há como prever o que acontecerá nos 5 dias da semana, nesse momento surgirá a necessidade de se escolher outros instrumentos de registro que materializem o planejamento da intencionalidade docente, que pode ser o diário de bordo, um instrumento de registro que considera o protagonismo infantil e docente na elaboração do planejamento daquilo que vai ser oferecido para os bebês e as crianças. 6.1.4 O diário de bordo. O termo diário de bordo pode remeter a muitas situações organizativas do dia a dia docente e dos bebês e das crianças. Defendemos que um desdobramento natural do semanário, quando é adequadamente preparado, trazendo as intenções pedagógicas do que se pretende desenvolver junto às crianças e narrativas do que os bebês e as crianças vão apresentando como centro de interesses e apresenta-se como um diário de bordo. Esse instrumento permite que as professoras e professores materializem o movimento de projetazione seu e de sua turma. Neste processo vão aparecendo pistas de desdobramentos didáticos e pedagógicos do que pode e deve ser realizado junto aos bebês e crianças. O processo investigativo será mais adequadamente vivenciado se for dialógico e o professor e professora ter um interlocutor que, para os seus escritos, é primordial. A maior riqueza e motivo de se escrever um diário de bordo é a potencialização da interlocução que se opera em 3 ordens. Individual, quando a professora e o professor escreve seu processo reflexivo e acionado a uma necessidade de explicitar a si seus critérios e parâmetros. Existe um encontro com o seu fazer, saber, parceria, leitura sistemática da professora, da coordenadora e do coordenador para a escrita docente e suas devolutivas escritas auxiliam a e o professor e professora a conseguir aprofundar cada vez mais sua análise, indagar suas escolhas, perceber sua potencialidade e limites coletiva quando o grupo é escritor de diários de bordo. Há uma sinergia reflexiva na UE, que possibilita a existência de uma comunidade de aprendizagem. Nos termos de Francisco Imbernon, 2010, é o mais significativo, abre-se a oportunidade de o grupo trocar práticas de formas mais estruturadas. O diário de bordo pode ser considerado como um registro de experiências profissionais e observações em que a e o docente que inscreve, inclui interpretações, opiniões, sentimentos e pensamentos sob uma forma espontânea de escrita, com a intenção de falar sobre o seu fazer cotidiano. Por isso, não há uma forma fechada de se produzir a narrativa. O que existe são pistas a saber, indicativo da proposição do dia com destaque à atividade permanente, como a leitura diária, momentos de alimentação, uso do parque. Reconhecemos que muito se perde em observação por simplesmente banalizar as atividades permanentes. Interesse dos bebês e das crianças para as propostas, organização do espaço, tempo e materiais para o dia a dia.
falas ou observações específicas de alguns bebês ou crianças todos os dias. Assim, ao final do mês, garante-se, no mínimo, uma observação para cada bebê e criança. Desdobramentos na condução da proposta didática, originada a partir das considerações infantis, possibilidades refletidas pelo professor e pela professora de futuros encaminhamentos indicativos de coordenação pedagógica. Compreendemos que registrar é uma ferramenta indispensável para a prática cotidiana pedagógica e que o diário de bordo dialoga com os princípios delineados no documento Currículo Integrador da Infância Paulistana. São Paulo, 2015. O diário de bordo poderá desencadear um processo reflexivo docente. Para que ocorra tal processo e condição existir, principalmente no início, a mediação da e do coordenador e da coordenadora pedagógico, reconhecendo-se que o aprimoramento do saber fazer docente se dá na interlocução com a coordenação e seus pares. Com o tempo, as narrativas vão assumindo um viés mais reflexivo, contemplando o desenvolvimento de projetos, percursos, propostas e detalhes sobre fatos, processos locais e datas das investigações, questionamentos, descobertas, indagações, dificuldades e facilidades, dúvidas, surpresas e conquistas de bebês, crianças e professores e professoras. Os diários de bordo vão se constituindo ao longo de um tempo. Sobre esse assunto, Alcântara, 2015, página 113, aponta que as produções textuais docentes passam por diferentes etapas. Mundo comunicativo, predominância textual. Objetivo: descrições de ambientes, as relações dos alunos frente às atividades planejadas e os procedimentos didáticos pedagógicos realizados em salas de aula. Social: ganha destaque a narrativa de passagem, que foi objetiva de observação no comentário por parte da coordenação, preocupação em narrar que os projetos comuns são realizados. Subjetivo: prioriza compartilhar dúvidas e acertos do fazer pedagógico. Visível: diminuição da narração de que os projetos são realizados e prevalência de problematizar como eles são encaminhados. O diário de bordo é um instrumento por meio do qual a coordenação pedagógica compreende o que se passa com os bebês, crianças e professoras e professores nos diferentes ambientes da UE, validando a qualidade das experiências vividas por eles. Com o tempo, a escrita cotidiana, junto às reflexões, substituem o planejamento clássico da semana em forma de tabelas. Aparecem outras estratégias de planejamento do dia, afinal, as pistas sinalizadas nos registros docentes vão dando margem à nova proposição que se materializam por meio do trabalho com projetos. Para além de tudo o que foi apresentado, o diário pode ser um bom apoio à memória no qual a e o professor e professora pode buscar formas de compreensão para experiências vividas. O processo de agir, refletir sobre a ação e replanejar novas estratégias pode ser facilitado à medida que se analisam os conhecimentos e esse conhecimento é utilizado em outras situações vivenciadas. O principal objetivo do diário de bordo é a explicitação do saber fazer docente. Além disso, os registros cotidianos nele auxiliam a escrita dos relatórios individuais de bebês e crianças, uma vez que há a preocupação de trazer as falas e as observações infantis diariamente, fornecendo materiais contextualizados e significativos para o e a professor e professor. Compor os relatórios de bebês e crianças. A qualidade do diário de bordo está intimamente relacionada com a possibilidade de ser um instrumento aglutinador do planejamento, reflexão, registros infantis, fazeres docente educativos de formação coletiva. Não recomendados que o diário de bordo seja mais um instrumento, logo a coordenação pedagógica, bem como a UE, antes de optar em adotá-lo, precisa ter clareza de suas vantagens didático-pedagógicas e sobre como o diário de bordo pode ser um articulador de diferentes instrumentos e estratégias. 6.2. Registros para a comunicação do trabalho pedagógico. O registro para a comunicação do trabalho pedagógico auxilia na visibilidade do que é desenvolvido e realizado com bebês e crianças e serve como material de estudos para os profissionais da UE.
a partir dos contextos das UEs e dos territórios, dos objetivos pedagógicos e dos interlocutores apresentamos possibilidades de registro para comunicação a serem construídas e legitimadas pelas UEs. 6.2.1 Murais, painéis e muros. Os murais, painéis, paredes e muros são suportes para a comunicação entre diferentes sujeitos da comunidade educativa, entre crianças do mesmo grupo, crianças de outros grupos, familiares, docentes, gestores, demais funcionários e comunidade local. O trabalho intencional com estes suportes favorece a comunicação do trabalho pedagógico que é realizado, mantém a memória do caminho percorrido, revela criações e construções, promove a interação com diferentes linguagens de expressão e também contribui para a formação estética de bebês, crianças e adultos. Aquilo que é exposto nos murais, painéis, muros e nas paredes das UEs configura-se como elementos formativos que contam uma história e ou uma narrativa na exposição. Nesse sentido, é desejável alinhar forma e conteúdo, pensamentos em materiais mais convidativos e reflexíveis, como suporte em pequenos textos explicativos que complementam o entendimento daquilo que é exposto em produções representativas e significativas de um trabalho coletivo, de um projeto, de um percurso que precisa ser valorizado. Paredes, portões, muros, espaços de entrada são porta-vozes de uma história vivida e contada diariamente. A entrada da UE pode ser considerada como um cartão de visita da instituição, dando visibilidade à cultura local e às concepções materializadas nos registros expostos. Esses registros constituem memórias coletivas vivenciadas que comunicam a todos que circulam pelos ambientes da unidade, conforme Strozzi. A documentação cobre as paredes da escola como uma segunda pele, convida a sentir-se ou tornar-se parte com os outros das experiências, das histórias, sugere a possibilidade de ver valorizado o que vai ser vivido, uma documentação que dá forma aos valores da memória e da narração como direito e qualidade vital do espaço educativo. Strozzi, 2014, página 64. O documento Educação Infantil e Práticas Promotoras da Igualdade Racial pondera que considerar o espaço como ambiente de aprendizagem significa compreender que os elementos que o compõem constituem também experiências de aprendizagem. Os espaços não são neutros. Sua organização expressa valores e atitudes que educam. Silva Júnior, 2002, página 19. Vale salientar a importância do olhar atento quanto à valorização da diversidade e de diferentes perspectivas, sendo fundamental que os ambientes expressem não somente as experiências e aprendizagens vividas, mas também rompa com a lógica de atividades copiadas, releituras padronizadas, reprodução de estereótipos e evidencie a identidade de bebês, crianças e adultos que convivem na instituição, conforme orienta o documento Currículo Integrador da Infância Paulistana, São Paulo, 2015. Nesse contexto, painéis